O que fazer em 7 dias em Paris? Cheguei no meio da tarde e comecei explorando uma parte mais local e autêntica da cidade, o Canal Saint-Martin. É um lugar que tem um clima bem parisiense. Depois eu passei rapidamente pelo Marché Couvert de Saint-Fan-Rouge. Esse é um pequeno mercado coberto cheio de bancas de comida. De lá, eu explorei o bairro Le Marais. Esse é um dos bairros mais charmosos de Paris, cheio de ruas estreitas, lojas independentes, galerias de arte e cafés. No caminho, eu passei pelo Centre Pompidou, com tubos coloridos, escadas rolantes e estruturas expostos do lado de fora. Depois caminhei até o Hotel de Ville, a prefeitura de Paris. Como eu fui durante o período de Natal, a praça estava ainda mais especial, com seu famoso mercado de Natal. Para terminar o dia, eu fui jantar na Rue Montorgueil. Essa rua é famosa pelos restaurantes, cafés e confeitarias tradicionais. No segundo dia, eu comecei pegando a famosa linha 6 do metrô em direção ao Trocadéro, onde da janela do metrô dá para ver a Torre Eiffel. Chegando lá, eu tive uma das vistas mais clássicas da torre. A praça, ela fica em um ponto mais alto, e as escadarias descem em direção aos jardins e às fontes, criando aquele cenário famoso que aparece em muitas fotos da cidade. Eu atravessei o rio Sena, caminhando até a própria Torre Eiffel. Depois, caminhei pelo Champ de Mars, o grande parque que fica aos pés da torre. É um dos lugares preferidos para fazer piquenique ou simplesmente sentar na grama e admirar a vista. Também passei pela Rue de l'Université, uma rua famosa por enquadrar perfeitamente a Torre Eiffel entre os prédios, criando uma das fotos mais clássicas da cidade. Mais tarde, eu visitei o Musée d'Orsay. O museu ele funciona dentro de uma antiga estação de trem, e o prédio por si só já é impressionante. Lá dentro estão uma das obras mais importantes do impressionismo, com artistas como Monet, Van Gogh, Renoir e Degas. Um dos lugares mais icônicos do museu é o grande relógio da antiga estação, de onde dá para ver o rio Sena e parte da cidade. Depois, eu fui até o Hotel des Invalides, um complexo enorme que guarda muito da história militar da França, e onde está a tumba simplesinha de Napoleão. Seguindo pelo rio Sena, eu atravessei a Pont Alexandre Roy, uma das pontes mais bonitas da cidade, cheia de estruturas douradas, luminárias ornamentadas e detalhes elegantes. Depois, caminhei pela Avenue des Champs-Élysées, uma das avenidas mais famosas do mundo, cheia de lojas de luxo, cafés e muito movimento. E terminei o dia no belíssimo Arc de Triomphe. Para chegar até o topo, eu subi uma escadaria em espiral que parece não acabar nunca, mas a vista compensa totalmente o esforço. Lá de cima, dá para ver Paris inteira se espalhando em várias avenidas que saem do arco como se fossem uma estrela. Ver a Torre Eiffel brilhar de lá de cima entrou para a lista dos meus momentos favoritos da vida. Antes de subir, eu também passei pelo túmulo do soldado desconhecido, que fica na base do monumento. Ali existe uma chama eterna em homenagem aos soldados que morreram em guerras e nunca foram identificados. No terceiro dia, eu explorei Montmartre, o bairro mais boêmio de Paris. Eu subi até a Basílica do Sacré-Cœur, que fica no ponto mais alto da cidade, e do mirante em frente à Basílica dá para ver praticamente Paris inteira. Depois caminhei pela Place du Tertre, uma praça cheia de artistas pintando retratos e paisagens ali mesmo. Passei pela famosa La Maison Rose, que é um restaurante super tradicional de Montmartre e fica bem na esquina de uma das ruas mais fotogênicas do bairro. Descendo a rua, fica o busto da cantora Dalida, que morou no bairro e virou uma figura muito querida em Montmartre. Depois, eu visitei o Mur de Je t'aime, um mural onde a frase Eu te amo aparece escrita em centenas de idiomas. E claro, passei pelo Moulin Rouge, o cabaré mais famoso de Paris. Mais tarde, eu fui até a Galerie Lafayette. Além da arquitetura impressionante, durante o Natal a galeria fica ainda mais especial. No centro do salão principal fica uma árvore de Natal gigante, decorada, que vai quase até o topo da cúpula. As vitrines também ganham cenários animados, super elaborados, que viram uma atração à parte nessa época do ano. Depois eu visitei a Ópera Garnier. O prédio é um dos mais luxuosos de Paris, com escadarias monumentais de mármore, lustres enormes e detalhes dourados por todos os lados. Além da visita guiada, é possível assistir concertos e espetáculos de balé. Dali, eu fui em direção à Place de la Concorde, a maior praça de Paris, e fui para o Jardin des Tuileries, que durante o inverno recebe um mercado de Natal cheio de barracas de comidas típicas, vinho quente e pequenas atrações. É um lugar perfeito para relaxar ao redor das fontes vendo a vida passar. E terminei o dia no Museu do Louvre. Só atravessar o pátio do antigo palácio já impressiona. A praça é enorme e no centro fica a famosa pirâmide de vidro que marca a entrada do museu. Lá dentro, o Louvre parece não ter fim. São quilômetros de galerias, escadarias gigantes e salões monumentais. Eu passei por algumas das obras mais famosas da história da arte, como a Mona Lisa, de Leonardo da Vinci, a Vênus de Milo, a Vitória de Samotrácia. Eu vi a Pedra do Código Hammurabi, as relíquias do Antigo Egito, obras icônicas como a Liberdade Guiando o Povo e a Coroação de Napoleão. Mas o que mais impressiona no Louvre é a escala do lugar. O museu ele é feito para não acabar. Caminhar pelos corredores desse museu é como andar em um livro de história. E para fechar o dia, eu participei de um pub crawl e conheci alguns dos bares diferentes de Paris e pessoas do mundo todo.
No quarto dia, explorei a margem esquerda do rio Sena. Comecei tomando café no Café de Flore, um dos cafés mais famosos de Paris. Depois eu caminhei pelo Jardin de Luxembourg, um dos parques mais bonitos da cidade, cheio de jardins bem cuidados, fontes e esculturas. Dali, eu fui para Tour Montparnasse, que tem uma das melhores vistas panorâmicas da cidade. Depois, eu explorei o Quartier Latin, um bairro cheio de ruas animadas, restaurantes, livrarias e cafés. Dali, eu subi rumo ao Panteão, que hoje é um mausoléu para homenagear grandes figuras francesas, como Voltaire, Rousseau, Victor Hugo e Marie Curie. Ali perto fica a Sainte-Chapelle, famosa pelos vitrais gigantes e supercoloridos que cobrem praticamente todas as paredes da capela e contam toda a história da vida de Jesus. Depois, eu caminhei até a Catedral de Notre-Dame, um dos monumentos mais icônicos de Paris, que já está reaberta após incêndio. E terminei o dia fazendo um cruzeiro pelo rio Sena, passando pelos principais monumentos da cidade iluminados à noite. No quinto dia, eu fiz um bate-volta para Disneyland Paris. O complexo fica a cerca de 40 minutos de trem do centro da cidade e tem dois parques: o Disneyland Park, que é o parque clássico com o Castelo da Bela Adormecida, e o Walt Disney Studios Park, mais focado no universo do cinema. Dá para visitar os dois parques no mesmo dia, principalmente se você estiver viajando sozinho ou em casal, ou se for em baixa temporada. Eu comecei pelo Walt Disney Studios Park, onde eu fui direto nas atrações mais populares e explorei áreas temáticas, como a dos Vingadores. Depois eu fui para Disneyland Park, que é aquele parque clássico cheio das atrações tradicionais da Disney. Ali ficam brinquedos icônicos como Piratas do Caribe e a montanha-russa Big Thunder Mountain. No centro do parque fica o Castelo da Bela Adormecida, que é um dos grandes símbolos da Disneyland Paris. E eu terminei o dia assistindo ao espetáculo noturno do castelo, com projeções e a maravilhosa trilha sonora da Disney. A queima de fogos é simplesmente maravilhosa e foi um dos momentos mais mágicos da viagem. No sexto dia, eu visitei o Palais de Versailles. O palácio é gigantesco e cheio de salas luxuosas decoradas com pinturas, espelhos e detalhes dourados. Uma das partes mais impressionantes é a Galeria dos Espelhos, que é um salão enorme cheio de espelhos que refletem a luz das janelas voltadas para o jardim. Depois de explorar o interior do palácio, eu caminhei pelos jardins, que são enormes e cheios de fontes, esculturas e caminhos que parecem não ter fim. E no sétimo dia, eu fiz um bate-volta até o Mont Saint-Michel. Essa pequena ilha na Normândia parece um cenário de conto de fadas. No topo dela fica uma abadia impressionante e ao redor estão as ruelas estreitas, cheias de casas antigas, lojinhas e restaurantes, um maior clima medieval. Eu subi caminhando pelas ruas da ilha, explorei as muralhas e visitei a abadia, que tem vistas incríveis da Bahia. O mais impressionante ali é o fenômeno das marés. Em alguns momentos, a ilha fica completamente cercada por água e parece flutuar no mar. Em outros momentos, o mar recua e revela grandes faixas de areia ao redor. E no fim do dia, eu voltei para Paris. Paris é uma cidade intensa. Tem gente que ama, tem gente que odeia. Mas para mim, ela sempre vai ser especial. Foi Paris que me acolheu durante a minha primeira viagem solo. Foi a cidade que abriu as portas do mundo para mim. E é uma das cidades mais fascinantes que eu já visitei. E talvez seja por isso que, mesmo depois de tantos lugares incríveis pelo mundo, eu ainda amo Paris demais. Salva esse roteiro para quando for viajar para Paris.